Boas-vindas a essa nossa explicação visual. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa daquelas lições que tira o sono de muita equipe de desenvolvimento na Web3. A arquitetura por trás da integração de dApps com marketplaces na Solana. Para quem está construindo aplicações descentralizadas, sacar como conectar essas plataformas e não se perder nos dados é algo, olha, absolutamente essencial. A gente não vai só jogar uns conceitos aqui. O objetivo é construir um modelo mental sólido, bem prático, transformando um problema técnico super complexo em algo claro e direto ao ponto. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos passar por 5 pontos. A dinâmica dos marketplaces, os 3 arquétipos principais, o modelo mental essencial, os passos para a integração e, por fim, reconciliação e UX. Vamos lá? Ponto número 1. A dinâmica dos marketplaces e os fundamentos da integração. Para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta super importante. Por que, afinal, essas integrações falham tanto? E olha, não é só bug no código, não. Na maioria das vezes, o buraco é bem mais embaixo. As equipes costumam escorregar feio nas suposições sobre onde os dados realmente vivem na plataforma. E acredite, saber exatamente a localização da informação é o que dita as regras desse jogo. O X da questão é o seguinte: o sucesso da sua integração depende 100% de saber separar o que é o estado canônico lá na blockchain dos registros que estão indexados off-chain. A gente precisa ter clareza de onde os metadados moram e, principalmente, de quem está com a custódia do ativo. Se rolar um erro na hora de modelar esses dados, a sua aplicação vai bater de frente com a realidade do marketplace. E, definitivamente, ninguém quer esse tipo de incompatibilidade. Isso nos leva ao ponto número 2. Os 3 arquétipos principais para mapear o ecossistema. Para organizar o caos estrutural, a gente pode dividir tudo em 3 perfis. Primeiro, o centralizado. As listagens ficam off-chain e o próprio marketplace fica com a custódia. O segundo é o modelo puramente on-chain, onde as listagens são o próprio estado do programa na rede e a custódia acontece numa transferência direta na hora da venda. Por fim, temos o modelo híbrido. Ele mistura as coisas, usando indexadores off-chain para entregar uma busca rapidíssima, mas mantendo a segurança da custódia travada lá na blockchain. E por que separar nesses 3 blocos importa tanto? Porque o perfil do marketplace dita, na prática, o tipo de adaptador que você vai ter que construir. Plataformas centralizadas vão exigir conectores de API e rotinas de reconciliação constantes. Nos modelos on-chain, você precisa subir uns watchers levinhos, só escutando e assinando as mudanças nas contas. Já nas arquiteturas híbridas, a jogada é combinar aquelas consultas velozes para alimentar a interface do usuário com validações on-chain extremamente rigorosas nos bastidores. Certo. Ponto número 3. O modelo mental essencial. Vamos falar sobre a biblioteca, o checkout e o cofre. Para facilitar, imagina que a arquitetura inteira é dividida em 3 lugares. O primeiro é o catálogo da biblioteca. Ele é basicamente o ponto de descoberta, sabe? Onde a galera navega, usa os filtros, procura um item. Geralmente, ele roda num indexador off-chain para ser rápido de verdade. Mas tem um detalhe crucial aí. Ele sofre de consistência eventual. Ou seja, os dados exibidos podem estar com um leve atraso em relação à realidade. A segunda parte da nossa metáfora é o balcão de checkout. Aqui, o motor ronca. É a camada onde a programação resolve os pedidos. É nesse balcão que as regras do jogo são aplicadas, as taxas são calculadas na ponta do lápis e as instruções de compra e venda se encontram, não importa se é num leilão ou por um preço fixo. A terceira e última peça desse quebra-cabeça é o cofre. Esse cara é a fonte absoluta da verdade, o estado canônico on-chain. Na Solana, estamos falando das contas de token ou daquelas famosas PDAs, as contas derivadas de programa. O cofre tem a propriedade inquestionável de tudo. A venda pode até rolar no checkout, mas a liquidação, a verificação final que importa de verdade, acontece aqui no cofre. Colocando o catálogo e o cofre lado a lado, a gente esbarra num dilema super clássico da arquitetura. De um lado, o catálogo te entrega uma experiência ultra responsiva, perfeita para a interface, só que com risco daquele leve atraso nos dados. Do outro lado, o cofre pode até ser mais lento e pesado de consultar em larga escala, mas ele te garante a verdade absoluta. Entender que esse contraste existe é o primeiro passo para não confiar cegamente numa informação que na verdade já caducou. Ponto número 4. Passos para a integração. Saindo do código e indo para a prática. Para garantir que a sua aplicação não quebre, independentemente de como o marketplace opera, existe um roteiro de 4 passos claros que precisam ser seguidos. Estratégia de publicação, integração de descoberta, fluxo de compra e a indispensável reconciliação. Vamos detalhar isso agora. Começando pelos passos de publicação e descoberta.
No modelo centralizado, a jogada é mandar os dados via HTTP ou webhooks e puxar tudo de volta com APIs autenticadas. Se for um chain, o negócio é mais baixo nível. Você executa instruções direto no programa para criar as contas e bota uns watchers para varrer os logs na rede. Já no híbrido, a magia acontece quando você publica a intenção real na blockchain, mas ganha uma agilidade incrível consultando a listagem via endpoints, tipo um GraphQL. Agora, executando a compra e a reconciliação. Nos sistemas centralizados, você chama a API de compra e fica fazendo aquele polling, sondando toda hora se o negócio fechou. Nos modelos on-chain, você manda a transação para a rede e em seguida lê a conta do token para cravar quem é o novo dono. Mas presta atenção, o pulo do gato aqui é a reconciliação, especialmente nos híbridos. É obrigatório ter rotinas em segundo plano, cruzando o que o indexador fala com o que a blockchain confirma. E claro, configure timeouts inteligentes para lidar com eventuais atrasos na atualização do cofre. Ponto número 5. Reconciliação e UX. Como projetar a interface focada na confiança. Essa frase extraída da nossa lição base resume tudo. O catálogo é conveniente, mas não é autoritativo. O cofre é autoritativo. Na prática, isso significa que é super tentador montar uma tela só puxando dados rápidos do índice, mas quando o usuário clica lá em comprar agora e fundos vão ser movimentados, a verificação final não pode depender do catálogo. Tem que ir direto no cofre, sem atalhos. E como a gente lida com aquele atraso natural dos indexadores? Sendo totalmente transparentes na interface. O design precisa assumir essa consistência eventual. Se o catálogo diz que o ativo está lá, mas a rede ainda está mastigando informação, use marcadores de pendente. Separar visualmente o que já está verificado on-chain do que é só uma disponibilidade indexada vai poupar os usuários de muita confusão naqueles segundos em que os sistemas ainda estão discordando. Com esses 3 arquétipos muito bem mapeados na cabeça e entendendo o quão vital é separar a camada de descoberta da liquidação real, fica a nossa provocação final para você pensar. Como esse modelo mental vai moldar a arquitetura e a robustez do seu próximo adaptador no ecossistema? Afinal, uma integração que não quebra nasce da clareza da estrutura logo no dia 1. Muito bom compartilhar essa análise com você, espero que aproveite bastante esses conceitos.